Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira live do Departamento de Espasticidade da Abrafim. E fico muito feliz de encontrar vocês nessa quinta-feira à noite. E as lives foram a parte boa, né, dessa pandemia que veio para ficar, né? A parte boa, as lives. Então, bem-vindos. Muita gente conhecida. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar daqui a pouco, tá bom? E enquanto vocês entram, eu vou contar para vocês o porquê que a gente pensou em fazer esse tema, né? O nosso departamento de espasticidade é o caçula da Abrafim e é um tema muito relevante na nossa prática clínica de fisioterapeuta neurofuncional. E aí acho que... Oi, Lorena. E aí é um tema que a gente ainda tem muita coisa para discutir, para conversar, temas a serem definidos, né? Então, eu acho que vai ser uma noite muito produtiva, tenho certeza, tá bom? Ainda mais que a nossa convidada é muito ilustre, tá bom? Bom, são 8 horas, eu vou convidar a Teresa. Bom, Teresa já tá aí. Quando ela entrar, a gente começa. Já somos 150. Bem-vindos. Muita gente querida. Teresa, boa noite. Deixa eu convidar. Ó, Terezinha, ó, professora. Deixa eu ver aqui, estão pedindo para eu fixar o tema. Vamos lá. Oi, Pamela. Que honra ter vocês aqui, professora Terezinha. Ó, chegou. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Tereza? Tudo, e você? Tudo bem, tudo bem. Que bom que deu certo, que bom que você aceitou o nosso convite. Olha, imagina, é um prazer. Conexão Fortaleza, Rio de Janeiro, né? Tá ótimo, É, com certeza absoluta. pois é, e eu estava falando que a parte boa, né, dessa pandemia foram essas lives, né, que eu acho que vieram para ficar e conecta o Brasil todo, né? Isso é muito bom. A gente consegue matar a saudade de gente querida até de longe, né? Então, conecta o Brasil todo e a gente tem que ter uma agenda muito grande, né, para conseguir participar de todas as lives. Hoje É mesmo tem verdade. várias Tem lives. concorrência, tem concorrência. A gente tem um Tem monte de de uma, concorrente hoje. mas que bom. Eu vou deixar salva a live e aí para quem quiser assistir depois vai ficar disponível no site da Abrafim, tá bom? Ah, Bom, tá. então, para começar, eu queria me apresentar, para quem não me conhece. Eu sou de Fortaleza, sou da Abrafim, né? Sou coordenadora do Departamento de Espasticidade, que é o departamento caçula da Abrafim, né? A gente começou agora em fevereiro, somos um grupo de profissionais interessados em estudar a área, e aí eu trabalho com neuropediatria, né? Eu sou professora da Universidade Federal de Ceará e especialista no, em fisioterapia neurofuncional da criança. E a nossa convidada de honra, acho que dispensa comentários, mas para quem não conhece, eu acho que a Tereza, ela formou e forma uma grande geração de bons
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos e outros profissionais reabilitadores da neuropediatria. E ela tem uma experiência muito vasta na reabilitação neurológica, inclusive com adulto, que ela já trabalhou um tempo, desde que eu tive a oportunidade de conhecê-la numa pós-graduação na UFSCar, muitos anos atrás. Admiro muito, e principalmente porque, além dessa experiência clínica dela, que é muito forte, ela é a prova de que a prática baseada em evidência funciona e que é uma pessoa muito estudiosa, que sempre está atualizada nas evidências científicas, e é muito bom sempre contar com a parceria dela. Ela foi minha professora, ela é minha professora até hoje, e a gente troca muitas figurinhas, né? E aí, hoje é a nossa primeira live do departamento, e o tema que eu não consegui fixar aqui, mas vocês não vão, quem entrar depois vai entender do que a gente quer conversar. A importância de falar sobre esse sinal clínico tão prevalente, né, nos nossos pacientes neurológicos, ainda porque tem muitas dúvidas, alguns conceitos que se misturam e os profissionais acabam confundindo. E aí, quando a gente conversa mais, se empodera mais, se informa mais, estuda mais sobre isso, a gente entende que se a gente descobrir o que realmente interessa no nosso paciente, se é mesmo a espasticidade ou alguma outra coisa que se confunde, para investir, né, na reabilitação dele, eles melhoram muito mais do que eles já melhoram, né? Então, essa é a ideia, de conversar sobre o que é a espasticidade, o que foi o conceito dela há um tempo, o que hoje já se sabe, né, o que tem de atualidade, digamos assim, e se existe alguma perspectiva futura, tá? Então, muito obrigada, Tereza, seja bem-vinda, vamos começar efetivamente. Tereza... Eu agradeço só para quem não sabe, a Tereza... Eu agradeço Obrigada. muitíssimo o convite. A princípio, eu achei meio estranho, porque falar de espasticidade, para mim, é meio que café com leite, no sentido de que é aquilo que você falou. Às vezes a gente acha que já está tudo resolvido, tudo entendido, e aí chega uma hora que você conclui que tem muitas dificuldades, tem muitos preconceitos ainda, muitas coisas que a gente aprendeu no passado e que as pessoas confundem com as coisas novas. Então, tem muito... Por exemplo, assim, as perguntas não me surpreendem, porque são muitas ainda de pais, que eu acho, né? Mas os terapeutas mesmo têm muitas dúvidas, porque a gente foi ensinado diferente, né? Então, assim, eu acho que é super válido a gente conversar hoje sobre espasticidade. E aí, é isso que a gente traz o tema, que é relevante, é pertinente ainda, né? Bom, então vamos lá para a nossa noite inspiradora. Tereza, se eu te perguntar assim, a definição de espasticidade, né, hoje, até hoje, como que ela está, o que você nos diria? Então, a definição de espasticidade, para mim, ela é muito simples, ela é muito antiga e ela é válida até hoje, né? O que diferencia a definição e hoje é o que tem de conhecimento depois, né? Então, por exemplo, se a gente for definir espasticidade, como Lenz definiu lá nos anos 80, espasticidade é um aumento da... Eu costumo dizer, quando eu começo com espasticidade, eu sempre começo falando de tônus, né? Então, a gente tem dois tipos de tônus. A gente tem um tônus que pode estar aumentado e um tônus que pode estar diminuindo dentro da patologia neurológica, né? Esse tônus aumentado, ele tem várias coisas. Um deles pode ser espasticidade, o outro dele pode ser rigidez, né? O outro dele pode ser... Então, assim, a gente tem dois ou mais tipos, e a gente aprendia isso lá na faculdade. E ele é válido até hoje, quando a gente pensa. Então, na verdade, a espasticidade é um tipo de hipertonia. É um dos tipos de hipertonia, e isso é super complexo, e eu até vivo catando, né, uma definição que eu não acho na literatura, mas eu ouço diferentes maneiras de explicar. Então, a espasticidade, na verdade... ela é um aumento da resistência ao alongamento passivo da fibra muscular. Então, quando você vai fazer um movimento na articulação passivo, você tem um aumento da resistência e junto com esse aumento da resistência, você pode ter hiperreflexia e ele é velocidade dependente, né? Então, na verdade, por exemplo, quando eu defino para os meus alunos em pediatria,
Eu defino a espasticidade e daí eu defino o que a gente chama de hipertonia atípica, ou que eu aprendi muito recentemente com os médicos que fazem risotomia posterior seletiva num congresso, que eles se referem à espasticidade funcional. É aquela espasticidade que vem pela função. Então, quando você vai fazer a função, que você tem alguma fisiopatologia neurológica, você acaba tendo, mas que não é a espasticidade velocidade dependente. Então, o que diferencia é a velocidade dependente, é a hiperreflexia. O que a gente sabe? A gente sabe, por exemplo, quando a gente testa, né? Então, você vai testar, você tem a resistência, você faz a velocidade dependente, ele dá positivo. Você ainda pode avaliar a hiperreflexia e, às vezes, a hiperreflexia é tão exacerbada que você consegue avaliar em outros locais mais afastados da região onde você ia, onde você avalia. E uma outra, e assim, essa é a definição de Lence, né? Há muitos anos atrás. E atual, né? E hoje a gente fala muito nos aspectos neurais e não neurais, né? Então, não é da espasticidade, do aumento de tônus, da hipertonia. Dentro da hipertonia, a gente tem aspectos que são neurais e aspectos que são não neurais. Porque tem muito isso. Então, a espasticidade ela pode ser neural e não neural? Não. A hipertonia ela tem componentes neurais e componentes não neurais. Né? O que são os componentes neurais? Renato, se eu não puder continuar falando, você me para, porque você sabe que eu vou só acrescentar. Porque, assim, lembrar que a espasticidade, ela é um dos sinais da síndrome do motoneurônio superior. Então, quando a gente fala das diversas condições de saúde que afetam o sistema nervoso, a gente tem aquelas que se caracterizam como a síndrome do motoneurônio superior e aquelas de nervo periférico, que a gente costuma falar de síndrome do motoneurônio inferior. E aí, dentre esses sinais da síndrome do motoneurônio superior, é o que se chama que existem sinais positivos e sinais negativos. Né? E aí, o que acontece? A espasticidade, ela é um desses sinais, é um dos problemas que acontecem pela síndrome. E aí, quais são esses sinais positivos? É tudo aquilo que aparece nesse indivíduo que sofreu a lesão que ele não tinha antes. Então, essa hipertonia, essa espasticidade, uma hiperreflexia, o tônus, tudo aquilo que se somou à sua condição porque ele teve uma lesão. E aí, quando a gente fala dos sinais negativos, é aquilo que normalmente existe e que esses pacientes vão perdendo, como a força muscular, que existe a fraqueza muscular, e a dificuldade da destreza manual, do controle motor. E aí, o que acontece? A gente precisa saber se quando esse indivíduo ele possui essa síndrome, seja ele adulto ou criança, dentre esses vários componentes, né, esses diversos sinais, qual deles que realmente interessa para nós, que no caso é o que interfere na função dele, né? E aí a espasticidade, como a Tereza estava dizendo, o que acontece? Ela é um sinal neural. Por quê? Porque pela interrupção das vias descendentes, existe toda aquela explicação neurofisiológica que se a gente fosse atentar, demora muito aqui, não é o nosso objetivo. Mas o que acontece? O sintoma que a gente fala assim, os aspectos neurais, é a espasticidade em si, que é aquela hiperreflexia, que é aquele arco reflexo que ele não consegue ser interrompido porque não existe a preservação das vias descendentes. Mas o que acontece é que os músculos que sofrem espasticidade, eles também possuem uma rigidez, eles são hipertônicos. Não necessariamente quando eu avalio dependente da velocidade. Eles são músculos mais rígidos. E aí são os componentes não neurais que a gente fala. Por quê? Porque é um músculo que ele ficou mais rígido, porque ele ganhou uma trama diferente de colágeno, o tipo de fibra alterou, né? E se eu olhar histologicamente, o músculo espástico já é um músculo diferente. E eu preciso levar isso em consideração no tratamento. Né? Assim, existem vários trabalhos que mostram, né, a modificação das fibras musculares, especialmente naquilo que a gente chama de pacientes velhos. Né? Então, por exemplo, as crianças pequenas. Né? Então, quando a gente vai ler, a gente vê
Por exemplo, um bebê não tem espasticidade. O bebê, ele desenvolve... Ele tem, mas ele começa a aparecer por volta de 1 ano. Agora, você tem, por exemplo, até 7, 8, 9 anos, você tem um tipo... Mesmo com a espasticidade, você tem um tipo de fibra muscular, você tem um tipo de músculo. Quando você chega no pré-adolescente, quase todos os movimentos que você vai fazer, eles são... você tem uma resistência. Apesar de que eles não são velocidade dependentes, mas muitos deles têm hiperreflexia. Então, é por uma mudança das fibras musculares, das fibras, né, de condução lenta. Então, assim, toda essa estrutura muda. Mas eu acho, Renata, que o que é importante a gente tentar mostrar para as pessoas, por exemplo, que os sinais positivos e negativos, na verdade, lá na CIF, né, eles são o quê? Eles são estrutura e função corporal. E o que a gente quer hoje é atividade e participação. Então, assim, qual é o impacto desses sinais positivos e negativos no nível de atividade? Consequentemente, qual é o impacto? Por exemplo, se é o nível de participação, ele não consegue participar eficientemente no dia a dia na escola, na hora do recreio. A criança não consegue descer e fazer um lanche com os amigos. O nível de atividade o nível de participação está comprometido. Por quê? É o nível de atividade dele que está comprometido. Então, assim, no passado, daí se a gente puder falar do passado, no passado, a gente falava muito em quê? A gente falava em espasticidade, a gente tinha que trabalhar a espasticidade. Uma coisa que eu aprendi lá no início da minha vida profissional, quebrar o padrão patológico, diminuir a espasticidade, daí era diminuição da espasticidade, depois era modelar a espasticidade. Hoje em dia, quando a gente fala em espasticidade, modular, quebrar o padrão, né? Tinha uma outra palavra ainda que era engraçada, que hoje em dia eu nem lembro mais qual era, mas a gente usava uma variedade de terminologia porque a gente não entendia direito. Então, a CIF, a partir de 2001, ela veio mostrar para a gente que a atividade e a participação, ela depende da função e estruturas corporais, mas a gente não pode começar de lá. Então, por exemplo, a espasticidade é uma deficiência que a gente chama de deficiência global. E que a minha amiga Fernanda me disse para não falar mais deficiência, falar impedimento ou prejuízo. Viu, Fernanda, se você estiver vendo? Então, assim, ela é um impedimento global por decorrência da lesão. Então, a gente está falando de sinais positivos e negativos. Ele é estrutura e função corporal. Então, a gente lembrar disso. E você falou uma coisa que eu acho que a gente tem que lembrar sempre. Qual é o impacto disso na função? Então, se a gente pensar, qual é o impacto da espasticidade? É a falta de controle muscular, né? Então, você não tem nenhuma ativação e nenhum controle eficiente, que, consequentemente, você não desenvolve o controle postural, que, consequentemente, o alinhamento não fica eficiente. Então, é uma soma de fatores que vão... um vai somando, quando você vê, você tem uma coisa grande. Então, e isso, o passado não era isso, né? Então, a espasticidade... É isso que eu acho interessante essa conversa, porque existe uma mudança do paradigma. O que antes os fisioterapeutas neurofuncionais, assim, que faziam reabilitação neurológica, eles se preocupavam de tirar esse padrão espástico e acabavam esquecendo do que realmente importava, que é a função, que é o nosso foco hoje, né? E aí, assim, quando a gente entende que existe um prejuízo da função, que tem uma limitação de atividade, que se interfere na participação social dele, a gente, com a nossa avaliação, a gente precisa entender. Essa função não acontece por quê? Ou ela acontece de um jeito diferente por quê? Provavelmente são várias alterações de estrutura e função. E aí eu preciso diferenciar o que é a rigidez muscular, porque ele já tem espasticidade há um tempo, o que é espasticidade, o que é amplitude de movimento reduzida, o que é fraqueza muscular. Então, são vários conceitos que eu preciso ir separando, e aí quando eu disser, não, opa, a espasticidade é realmente o problema. E aí, o que eu faço com ela? Né? Que é o que eu acho que a maior parte de nós estuda muito isso e tem muita dúvida. E aí, o que eu queria falar um pouquinho é sobre esse processo de avaliação. Como que a gente, né, pensa, e você na sua prática clínica, tenta entender dentro dessa função por que a espasticidade é ela que está atrapalhando, ou se são por outros aspectos, como fraqueza muscular, por exemplo. Então, assim, eu acho que o processo de avaliação, na minha opinião, em qualquer processo, ele é o mais importante.
né? Então, o processo de avaliação, eu costumo dizer que ele começa sempre, hoje em dia, a gente fala, né? É avaliação positiva, são os aspectos positivos. Então, você começa a avaliar o que o indivíduo consegue fazer, primeiro. E depois, então, assim, em cima do que ele consegue fazer, você pode já ir esticando o olho, que eu falo, para a qualidade, mas não que a qualidade seja importante, né? Então, é o que ele faz. Aí, você começa a esticar o olho de como ele faz. Então, esse como ele faz, provavelmente, são as interferências, ou da espasticidade, ou da fraqueza, né? E aí, você vai ter que fazer hipóteses. Por que que eu acho que ele está fazendo dessa forma? Por que que eu acho que ele não consegue alcançar um objeto acima da cabeça? Por que que eu acho que ele anda 5 ou 10 passos e começa a colapsar? Se, teoricamente, ele é duro quando eu vou avaliar. Então, quando eu vou fazendo essas hipóteses, eu tenho que pensar como é que eu vou avaliar. Daí vem as ferramentas. Então, por exemplo, todo mundo sabe que as ferramentas de avaliar a espasticidade, elas não são fidedignas, né? Apesar de que todo mundo usa, mas todo mundo fala. Ashworth modificado, ou Tardier, qual que a gente escolhe, né? Então, assim, se você for lá para a literatura, você vai ver que existe uma crítica, mas ao mesmo tempo todo mundo usa Ashworth, todo mundo usa Ashworth modificado e todo mundo usa Tardier, dependendo do que quer. Uma das coisas que eu ensino muito, que eu falo que é uma coisa muito fácil de você avaliar, é você fazer um bom teste de amplitude. Porque quando você faz um bom teste de amplitude, passivo, por exemplo, você vai avaliar o quê? Sistema músculo-esquelético, encurtamentos, mobilidade, elasticidade. Se você tem alguma hipótese de que ele não faz aquilo por uma dessas razões, você vai encontrar a resposta. E aí, nesse teste, você também pode fazer velocidade dependente, né? Movimento de amplitude de força ativo, ele consegue elevar? Então, assim, então as suposições que você faz, elas vão determinar o que você vai avaliar. Então, eu acho que a avaliação é primordial. Não só a avaliação de espasticidade, a ferramenta de avaliar se é 1, 2, 3, 4, 5 de espasticidade, mas funcionalmente, como que aquilo impacta a função? Então, se eu tenho uma criança que ela tem uma espasticidade de membros inferiores, mas daí ela começa a andar, ela anda 5 metros de andador, ela começa a colapsar, cair em crash. Por que ela faz isso? É fraqueza? É falta de controle motor? Ela não tem as sinergias eficientes, não estão funcionando sequencialmente? O que é? Então, eu tenho que descobrir isso, né? E aí, isso passa por outros aspectos, passa por uma avaliação multissistêmica, né? Então, a avaliação, quando a gente fala em espasticidade, isso é uma outra coisa que me incomoda um pouco, porque é como se ele fosse direto. Não, a gente tem aspectos multissistêmicos que influenciam o nível funcional do indivíduo, além da espasticidade. Né? Sim. Okay? Porque existe, assim, não é uma relação direta. Um paciente que é muito espástico, ele é muito comprometido funcionalmente, enfim, não é uma relação direta. Uma coisa é fato. O que a gente faz por esse paciente, se por um acaso o nosso objetivo for tentar deixar a espasticidade menos importante para a função dele melhorar, esse tem que ser um objetivo importante que a gente sabe que vai impactar na qualidade de vida, né? E não ficar atento apenas ao sinal que isso não vai necessariamente se reverter a um benefício do paciente, né? Mas aí, que eu estava pensando, que eu acho que isso tem a ver com isso, seguindo a nossa coisinha, Renata, só uma coisinha. E por isso que eu sempre falo que espasticidade eu não trato. Eu sou fisioterapeuta. Eu manejo espasticidade. Eu sempre falo isso. Eu falo, gente, eu, Tereza, não trato espasticidade, eu sou fisioterapeuta. Eu manejo, eu tenho formas de como que eu lido com ela, como que eu vou abordar essa espasticidade dentro daquilo que eu quero. Mas quem trata ela propriamente dito é uma outra categoria de profissional. Isso é muito importante que todo mundo entenda e que a gente possa ter consciência disso para a gente poder fazer mais pelo nosso paciente, né? E é isso mesmo, a gente não está falando aqui de tratamento. E outra coisa, é o manejo do paciente espástico como um todo, né? Não da espasticidade especificamente. Porque, enfim, se essa espasticidade não apresenta problema para ele, por que eu vou me incomodar com ela, né? Exatamente. E aí é isso, assim, na verdade que alguns pacientes acabam usando a espasticidade de uma maneira que ele se beneficia com ela. Né? Por exemplo, aquele paciente... Tem muitos pacientes
que tiram vantagem da espasticidade. Tem muitos... Então, assim, existe... Até há pouco tempo eu li um trabalho sobre os fatores positivos e negativos da espasticidade. Então, por exemplo, tem muitos fatores positivos, né? Aquele paciente, por exemplo, que para ele levantar, ele precisa da espasticidade nas pernas para manter ele em pé. Porque senão ele não consegue. Quando você, né? E daí tem vários, quando a gente fala em tratamento, mas depois a gente fala disso, mais para frente. Deixa... Não, exatamente. Mas é exatamente isso agora. Então, assim, uma vez que a gente fala que a gente maneja o paciente espástico, a gente pensa que claro, tem vários tipos de comprometimento desse paciente. Tem aquela espasticidade que é focal, que afeta mais um membro. Tem um paciente que tem isso mais leve, que isso não compromete tanto a função dele, mas que ele podia melhorar se não tivesse esse componente neural envolvido. E tem aqueles pacientes mais graves. Então, vamos por partes. Muitas perguntas naquela caixinha que a Brafim ficou durante o dia, as perguntas foram algumas indicações de algumas as abordagens, né? Tanto procedimentos como, por exemplo, a toxina botulínica, como os processos de cirurgia. Então, vamos só conversar um pouquinho sobre cada um, porque aí a gente fala quais seriam as indicações mais gerais. Claro que o ideal é que haja uma avaliação sistêmica, multiprofissional, para entender qual a real necessidade daquele indivíduo. Não é, paciente espástico passa ali e esse é o problema. Não, a gente sabe que o buraco é mais embaixo. E eu acho que é isso que falta, que é a equipe. Eu costumo dizer que a espasticidade ela é multifacetada. Você tem que ter vários atores para conseguir resolver. Né? Então, não é um indivíduo, não é nem o médico sozinho, nem o terapeuta sozinho, nem a família sozinha. Né? Então, eu acho que isso é importantíssimo. Vai lá, isso. Então, eu acho que o mais conhecido, né, até porque eu acho que ficou mais comum da indicação e até pelo acesso dos pacientes, porque isso tem em muitos lugares pelo serviço público, é a toxina botulínica. Então, quais seriam os pacientes que mais se beneficiariam da toxina botulínica? Você perguntou para a pessoa errada, mas eu vou responder minha experiência. Então, olha só, eu tenho experiência com toxina botulínica há mais de 30 anos, né? Então, há mais de 30 anos que eu tenho pacientes hoje de 30 anos que fizeram toxina botulínicas bebês, com um cirurgião ortopédico dos Estados Unidos chamado Leon Ruth, que foi uma das primeiras pessoas que começou a usar a toxina botulínica em pacientes PCs. Então, assim, o início da toxina botulínica, para mim, era assim, um milagre, né? Hoje em dia, daí assim, aí passaram-se os anos, a gente começou provavelmente a aprender a tratar de forma diferente, com enfoques diferentes, até que um dia um ortopedista amigo meu aqui no Rio virou para mim e falou assim: Tereza, faz tanto tempo que a gente não faz botox em adutores de quadril, por que será? Eu falei, não sei. Aí ele me fez pensar o que eu estava fazendo de diferente que os nossos pacientes em comum não tinham mais a necessidade de fazer a toxina botulínica em adutores, né? Então, são aquelas coisas que você começa. Então, hoje em dia, assim, e daí o Botox se popularizou, você tem vários tipos de toxina botulínica hoje em dia, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar, mas eu posso dizer porque isso eu conheço. E eu acho, por exemplo, o que a gente tem de resultado hoje, os resultados acho que são muito pequenos, porque a forma de usar, na minha opinião, é complexa. Então, por exemplo, eu acho que cada músculo tem se o músculo tem necessidade de usar um Botox, ele tem necessidade de uma certa quantidade. Se o paciente, pelo peso dele, ele só pode usar tantos de quantidade, então vamos espalhar isso no corpo inteiro. Então, essa é a questão. Né? Não, assim, de uma maneira geral, o que acontece é que, assim, como a toxina botulínica tem essa dose máxima, e a gente, às vezes, trata pacientes que têm peso muito baixo, aqueles pacientes mais magrinhos, né, até pela alteração metabólica que tem, o ideal é que ela seja usada, né, de maneira comedida e focal. Então, assim, se existe um membro que é mais afetado e que ele pode se beneficiar com uma redução dessa espasticidade. Isso para nos dar a oportunidade de melhorar
os outros aspectos, de alongar essa musculatura, de fazer o fortalecimento muscular, tentar ganhar amplitude nesse sentido. Então, a toxina sozinha, todo mundo sabe, ela não adianta, não funciona e não tem vantagem nenhuma. Então, Daí a importância da gente, né? E eu fui passando os anos, hoje em dia eu uso toxina botulínica muito raramente e normalmente para questões de extremidade. Então, por exemplo, para mão, né? Antebraço e mão, muito localizado. E para as questões maiores, a gente tenta outros tipos de abordagem. Porque a minha experiência é que o paciente faz a primeira vez, tem um resultado mais ou menos. Na segunda, mesmo mudando o tipo de toxina, já não. Menos ainda, né? Menos ainda. E uma das coisas que eu tenho experiência, Renata, e que, assim, foi uma coisa de uma paciente minha que fazia muito botox. Então, ela fazia botox no corpo inteiro. E ela começou a ficar com a imunidade muito baixa. Então, ela começou a fazer muita infecção urinária. E aí, se você vai na literatura, você tem um pouco tem isso efeito adverso, né? Então, assim, não é dizer que não se faz botox, que o botox faz mal, mas eu acho que ele deveria... Eu costumo dizer que o botox é o coelho na minha cartola. Então, se eu precisar, é um recurso que ele é muito seletivo. Se eu precisar, eu vou usar, mas não é uma coisa que eu use no meu dia a dia. Né? Eu acho que a grande questão é porque é algo que se encontra facilmente nos serviços. Então, sim, é o que tem mais... Em alguns lugares, é a única coisa que tem, é mais rápido e tem a sua função, enfim, limitada, que acaba ajudando, né? Eu podendo fazer uma boa indicação, existem muitos relatos na literatura que ela é vantajosa, né? E aí, só lembrando, né, para quem não tem tanta experiência com a toxina, ela tem um período de ação de no máximo 4 a 6 meses. Depois disso, ela não funciona mais. Então, todos os ganhos que eu tenho depois de 6 meses foram devido à minha terapia. O exercício que eu consegui fazer, né, todos os procedimentos que eu consegui associar com a toxina, os ganhos vão ficar. E aí, o que acontece? Na próxima injeção, na próxima aplicação de toxina, os resultados são um pouco menores. E aí, o organismo vai ficando mais resistente. Isso, a longo prazo, não é sustentável, né? E aí, a gente precisa pensar em outras abordagens, que às vezes as pessoas não conhecem muito, porque realmente os serviços não é todo lugar que tem. Por isso que eu acho que é importante a gente conhecer, né, dessas... Tá travando para a Tereza ou é para mim? Fui e voltei. Ótimo. Então, aí eu estava falando que assim, a gente precisa conhecer o que existe de disponível, né, na nossa realidade, na nossa atualidade, para propor os pacientes e buscar alguma outra opção se tiver. E aí me perguntaram também sobre o uso do canabidiol e do Ziclag. E aí você conhece, assim, já usou algum desses nos seus pacientes? Assim, alguns pacientes usaram, o que é que você pensa? Então, canabidiol, eu tenho uma experiência de uma amiga que tem MS, né, esclerose múltipla, que usou e usa e refere excelentes resultados. Com crianças, eu não tenho experiência. Eu tenho experiência com canabidiol para epilepsia. Eu tenho alguns pacientes que fazem uso. Então, não sou a melhor pessoa para falar. O Ziclag é a mesma coisa, né? Como a minha clínica hoje em dia é muito reduzida, eu trabalho muito menos hoje em dia, não tenho mais 8 ou 10 pacientes por dia. Então, os meus pacientes são menores, normalmente são bebês, são crianças menores. Então, eu não tenho experiência, apesar de que eu usei uma vez, né, com uma criança que vem para supervisão, e eu não tenho parâmetro para dizer. Agora, eu conheço pessoas que usam, por exemplo, a Cláudia, que é uma outra instrutora que dá aula comigo, ela faz um trabalho com o Ziclag em Santos, e ela diz que tem resultados bons. Eu ouço as pessoas dizerem que tem bom resultado. Agora, a minha experiência, eu não posso falar sobre isso. Não sei você. Não, eu ainda não usei, não tive a oportunidade, mas tem sido uma busca muito grande, tanto dos pacientes como de outros colegas. Inclusive, o nosso departamento vai investir numa live sobre isso, porque está todo mundo querendo saber, então a gente tem que estudar mais sobre isso, né? Então, aguardo. Bom, e aí, assim, esse tipo de medicação são tratamentos clínicos globais, sistêmicos. Então, eles são indicados, assim, no caso do canabidiol. O Ziclag, para quem não sabe, é um spray local tópico
que aí ele tem um efeito temporário, mas ele atua na placa motora, assim, no músculo diretamente que a gente quer manejar, tá? O canabidiol, ele tem um efeito sistêmico. Existem alguns relatos na literatura com pacientes com espasticidades grave, mas aqueles pacientes que são GMFCS5, que têm muitas comorbidades, né? E aí, traumatismo crânioencefálico grave. Isso. E aí que tem muita dor, que realmente tem aquela hipertonia que é sustentada muito grande, e existem os relatos de benefício maior com esses pacientes, tá? E aí, eu vou deixar para falar do procedimento cirúrgico por último, e existe um outro procedimento que é a bomba de baclofeno. E aí eu sei que você já conhece mais e pode partilhar com a gente. Então, eu acho importante a gente, antes, falar que existem, né, tratamentos que são medicamentosos, que não é a gente que faz, né? Isso. Tratamentos que são cirúrgicos, e eles falam invasivos, são os cirúrgicos. Invasivo parcial, por exemplo, é o Botox, né? Que eles são invasivos, mas sem corte. E daí tem os tratamentos que são que a gente vai fazer como terapeuta. A bomba de baclofeno, eu tenho experiência há alguns anos, há muitos anos que eu vejo bomba de baclofeno, até uns 5 ou 6 anos atrás. Ele não era altamente recomendado, por exemplo, nos Estados Unidos, porque tinha um índice de mortalidade porque lá, se você tem um índice de mortalidade alto, né, não importa se foi por conta da bomba ou não, eles acabam não recomendando. Então, a bomba de baclofeno, para criança, eu tenho a experiência de o filho de um amigo que usa e uma paciente, né? Então, assim, são pacientes de MFCS5, normalmente pacientes com coreia ou atetose, que tem junto a espasticidade, que não tem outro tipo de... que não, por exemplo, que não vão poder fazer uma risotomia ou uma outra coisa. E também, agora, é uma intervenção complicada, agora funciona, que é uma beleza, né? O paciente, eu tenho o filho de uma amiga que ele sabe, ele tem 20 e tantos anos agora, ele sabe dizer para a mãe dele quando que o remédio está diminuindo, porque ele sente o aumento do tônus. Só que assim, um dos problemas da bomba, primeiro, hoje em dia já tem uma implantação mais melhor, já tem bombas menores, antigamente elas eram maiores, então ela sai lá da região lombar, né? E ela vem para frente, é uma bomba mesmo, você vai bota o remédio ali, ele fica pingando lá na região dorsal. E assim, o que acontece hoje é que tem muitas infecções. Então, por exemplo, às vezes ali é infecção na bomba, mas o indivíduo faz uma infecção, por exemplo, urinária, infecta a bomba, né? Sim. Então, assim, agora, quando funciona... A parte sistêmica que fica muito... o que eu converso com os neurocirurgiões que fazem... todo procedimento tem vantagem e desvantagem, tem risco e benefício, né? E aí, no caso da bomba, que é um implante desse dispositivo, que vai soltando a medicação aos poucos, existe o uso de baclofeno oral também, dos pacientes que alguns usam. Então, é uma medicação que também acontece. No caso da bomba, ele solta exatamente no saco dural, né, que aí melhora a distribuição, e aí ele tem uma melhora sistêmica, global do padrão sem comprometer o sistema. Por exemplo, o baclofeno via oral, ele é um remédio bom, antiquíssimo, é do meu tempo, quando eu comecei, só que ele tem um impacto grande no sistêmico, tipo alerta, cognição, comportamento. Então, você tem outras coisas. Quando você tem o baclofeno, a bomba de baclofeno, como ela vai direto no saco epidural, ele não tem, ele tem um efeito sistêmico na espasticidade, mas ele não tem nas questões sensoriais, por exemplo, de alerta, de comunicação. Né? E aí é o que você fala, quando funciona, ótimo, mas se dá algum problema de infecção, precisa ter um serviço de referência, um médico de pronto atendimento que saiba mexer na bomba, isso nem todo serviço tem. Então, é bem raro hoje no Brasil, alguns poucos serviços tem, além da bomba ser muito cara, tá? E aí, para esse tipo de paciente, né, que tem uma espasticidade global, digamos assim, que tem, não é aquela focal que a gente pode pensar em manejar, sei lá, com
toxina botulínica, existe a opção cirúrgica da risotomia dorsal seletiva, né? Que muita gente perguntou também na caixinha das perguntas, e aí eu acho interessante a gente, enfim, frisar a importância desse procedimento, mas a importância do nosso papel quando o paciente é submetido a esse procedimento, tá? Então, para quem não conhece, de maneira geral, a risotomia, ela é um procedimento feito por neurocirurgião e eles vão seccionar parte das raízes sensitivas, das raízes dorsais. E aí o que acontece? Aquele arco reflexo que estava exacerbado e causava a espasticidade, ele vai ser interrompido parcialmente. Isso reduz a espasticidade de maneira permanente, né? E aí, o que nós, profissionais da reabilitação, vamos fazer com isso? Essa é a questão, né? E aí? Aí aparece, então, depois da risotomia, aparece o quadro real daquele indivíduo. Então, o que vem depois dela? O que ele tinha embaixo da espasticidade, que é a fraqueza muscular. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, eu sou dos anos 90, né? Então, eu falo muito isso, que nos anos 90 teve um boom de risotomia. Eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos sobre risotomia fora do Brasil. E, na época, o que não se sabia fazer depois era exatamente o que fazer com essa fraqueza muscular, que, teoricamente, até então, a gente não achava que esse aspecto era importante. A gente não achava que ele era tão importante e que ia vir com tanta força. Então, assim, muita coisa mudou depois disso. Uma das coisas que mudou são os pré e pós-operatórios. Então, os pós-operatórios, tanto pré-operatório, você faz um trabalho de força já grande, né? Eu não sou a melhor pessoa para fazer isso, porque hoje eu não faço mais, mas eu sei que se faz um pré-operatório e o pós-operatório, ele é baseado em força, né? Baseado em questões proprioceptivas também, em ganhos sensoriais. Então, assim, então, o nosso papel aí é muito importante, né? E hoje no Brasil a gente tem uma quantidade, vários centros que fazem risotomia. Né? Acaba que quem tem mais familiaridade são os profissionais que trabalham nesses centros de referência, que a gente sabe que não, tem alguns lugares, mas não é todo lugar que recebe esse tipo de paciente. Mas é importante que a gente entenda como funciona para a gente poder indicar, né? Alguns serviços já tem, e aí o que a risotomia, lembrando, quando ela acontece, as raízes que são seccionadas são as sensitivas. Então, a fraqueza que está lá depois, ela não surgiu por conta da risotomia. É uma fraqueza que o paciente já tinha e agora a gente vai ter a oportunidade de ver realmente quem ela é. Né? E aí uma pergunta foi sobre as alterações sensoriais dos pacientes que fizeram risotomia dorsal seletiva. E aí tem o que a gente tem um estudo recente que eles fizeram, Tereza, um acompanhamento dos pacientes que fizeram risotomia quando criança, e aí eles fizeram um follow-up de quando eles viraram adultos. E aí o que acontece é que assim, existe realmente uma parcela que eles persistiram com alteração sensorial, mas é uma pequena, não sei se é cerca de menos de 30% que tem uma diminuição sensorial. Mas o que acontece é que, assim, lembra que essa seleção das raízes, eles não cortam todas as raízes. Persiste de 50% a 75% das raízes, elas ficam mantidas. E as raízes que permanecem, elas acabam se redistribuindo. A gente sabe que existe uma plasticidade neural medular também, que isso acaba ajudando nessa recuperação sensorial. Mas pode acontecer com alguos pacientes, sim, tá? Eu acho que eu li o mesmo trabalho que você e disse que o que persistiu é muito pequeno. Eu acho que o que persistiu depois de 10 anos, se eu não me engano, é de 12 a 15% que permanecem com as alterações sensoriais, principalmente proprioceptivas, de extremidades inferiores. Isso. E aí agora vamos para a nossa parte, o nosso métier. E aí, nós, fisioterapeutas, profissionais da reabilitação, a gente pode pedir ajuda a outros colegas de outras profissões, mas assim, aquele paciente com aquela espasticidade que atrapalha a função, o que a gente pode fazer por ele? Então, daí a gente vai precisar da ajuda de muita gente. Então, por exemplo, como é que um paciente ele não é um espástico severo quando ele nasce, né? Então, essa espasticidade, ela vai, primeiro,
Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que a maioria dos trabalhos dizem que até 1 ano de idade é muito raro você ter espasticidade. A espasticidade vem com o aniversário de 1 ano, normalmente. Quer dizer, isso é relativo, mas que é o que eles consideram. Então, assim, o que a gente pode associar? Que a espasticidade começa a se... Ela estava lá, mas ela começa a se mostrar para a gente com a função. A partir do momento que vai evoluindo na maturação e que deveria estar evoluindo no nível funcional. Então, o esforço para se mover, para fazer atividades, vai gerando, vai aparecendo isso. Como é que a gente pode tratar? Então, Renata, daí a gente volta a uma coisa simples, né? Que eu acho. Se eu começo a tratar um paciente pequeno, e eu sei disso, eu vou, durante todo o tratamento desse indivíduo, pensar o que eu preciso fazer. Então, eu sei que eu tenho que trabalhar o quê? Que eu tenho que trabalhar aquilo que vai... A espasticidade eu não vou trabalhar, a espasticidade eu vou manejar. O que vai me ajudar? Força muscular, não é isso? Condicionamento bom aeróbico, uma boa força muscular e um bom controle da atividade muscular vai fazer com que ele tenha um bom controle postural. Então, consequentemente, provavelmente eu posso até ter perdas de amplitude de movimento ou perdas de mobilidade, mas eu posso ir manejando isso. Agora, quando eu tenho uma criança, por exemplo, eu hoje tenho um paciente que tem 10 anos, que eu trato desde bebê, que tem uma espasticidade severíssima. E assim, apesar de que você olha para ele, todo mundo acha que ele não é tão severo, porque ele não tem deformidade, porque ele sempre foi muito bem cuidado em todas as áreas. Tanto de fisioterapia, como de fono, como de TO, como ortopédico. Só que agora se chega num limite, né? E daí qual é o limite? O limite é que se a gente não fizer alguma coisa agora, daqui a pouco não tem mais o que fazer. Por quê? Porque ele começa a fazer compensações que lá no ICF a gente chama de deficiências secundárias, né? Então, por exemplo, qualquer coisa que ele vai fazer, ele joga a cabeça para trás e dobra os cotovelos. Daqui a 1 ano, eu não vou mais conseguir estender o cotovelo dele. É por conta da espasticidade? Não. É por conta do sistema músculo-esquelético. Então, é um círculo vicioso. Então, assim, a minha discussão com esses pacientes agora é o que fazer? A fisioterapia que eu sei fazer não adianta mais. Eu vou poder até manter ele. Então, assim, ele tem protocolo de posicionamento em pé, 3 vezes por dia. Ele tem várias coisas. Agora, aí eu entro numa questão que daí é um pouco fora de ordem, mas eu, por exemplo, eu peço o médico dele, né? O que a gente vai fazer? Bomba de baclofeno, a gente vai fazer risotomia posterior seletiva. Então, assim, aí eles vêm com aquela coisa, né, que é complexa, a gente discutiu muito isso. Mas normalmente paciente grau 5 não tem tanta indicação de risotomia. Então, é aí que eu queria chegar. Então, se eu tenho um paciente com espasticidade severa, global, né, com comprometimento global, já se chega para mim com uma certa idade, ou se cresce comigo, não importa, se ele crescer comigo, ele vai ter espasticidade de qualquer jeito. Então, vai chegar uma hora que eu vou ter que pensar. Então, eu penso nisso. Então, assim, eu tentei convencer o neurocirurgião de que se ele fizer a risotomia, o braço vai descer. Por quê? Porque ele não vai ter tanta força para se jogar para trás. Vai diminuir. Então, assim, são coisas que você não sabe o que vai acontecer. Você tem que... É matemática. Tomara que dê certa conta. Né? Não é o que a gente fala do risco, benefício, né, vantagem e desvantagem. No caso da risotomia, existe uns estudos que dizem que existem diferentes benefícios para GMFCS diferente, com diferentes indicações de risotomia. Então, um paciente mais grave com GMFCS5, mesmo que ele funcionalmente ele não seja que não tenha tanta funcionalidade, digamos assim, que a gente tenha dificuldade de observar a funcionalidade dele, ele pode ter um benefício com a risotomia, que é o posicionamento, a qualidade de vida, aquela dor que ele pode sofrer, existem, enfim, todas aquelas alterações sistêmicas que a gente conversou no começo, né? E aí, por se tratar de uma cirurgia que hoje os principais centros já têm uma experiência de tratar um paciente diferenciado, aquele GMFCS, por exemplo, 3, que já tem uma boa função, e a espasticidade
atrapalha a função dele, se for uma cirurgia bem indicada, ela pode surtir efeito nesse paciente também. É um paciente que tem um ganho funcional muito grande, né? E aí, como a Tereza falou, assim, vai ter uma hora que a gente vai chegar ao efeito teto, né? Assim, eu não vou conseguir melhorar mais só com o que eu tenho feito. E aí pode ser um recurso importante a ser indicado, né? Então, a risotomia ela é feita em alguns serviços e vale a pena pensar numa equipe para avaliar e ver se existe uma indicação, se esse paciente se beneficiaria, né? E aí, assim... Nessa hora, a equipe é importantíssima, né? A equipe, a família, os terapeutas, se ele tem, o médico, o neurologista, né? Então, a equipe é extremamente importante, porque não é a decisão de uma pessoa aí. Né? E aí, sim, Tereza, quando o tempo está mais ou menos urgindo, e aí, assim, durante a nossa prática, né, da terapia, existem alguns, vou dar um exemplo que foi uma pergunta que fizeram, um sling que eu bote para melhorar a rotação de membro inferior de uma criança com paralisia cerebral que tem aquela marching crowd. Isso, por que ela ajuda isso? Ela interfere na espacidade? Eu sou recurso terapêutico dependente. Então, desde que eu aprendi a usar faixas de fabriforme, faixas de neoprene, kinesiotape, as próprias roupas compressivas, né, o SPIL, o Teratog, tem algumas que você usa mais, outras que você usa menos. Eu sou da opinião que, por exemplo, quando o meu ortopedista me perguntou por que eu não estávamos mais fazendo botox em adutores, eu sei. É porque eu passei a usar faixas para rotação externa de quadril em todos os pacientes, durante a terapia, e usar roupas compressivas em casa. Então, assim, eu acho que sim, eu acho que o uso correto, o uso pensado, o uso biomecânico, porque daí tem isso também, né? Outro dia eu estava vendo uma live que as pessoas... alguma coisa de vender material. Então, assim, é só pegar a faixa, pegar do pé para baixo, para cima e enrolar. Não! Existe uma biomecânica. Então, o fêmur funciona diferente na marcha que a tíbia. Então, tem alguns momentos que o fêmur faz rotação externa e alguns momentos que a tíbia faz rotação interna em relação ao fêmur. Então, quando eu coloco uma faixa, quando eu coloco um sling, ou quando eu coloco eu tenho que pensar nisso. Então, as roupas são mais fáceis porque elas já vêm com um formato de como que você vai usar, né? Agora, quando você usa faixas, sling, kinesiotape ou qualquer tipo, você tem que saber para que você está colocando, qual é o alinhamento que você quer. Então, assim, sim, eu acho que a gente dizer que o alinhamento biomecânico melhora a espasticidade, não. Né? Eu não chego a esse ponto porque não é isso. Mas o alinhamento biomecânico favorece uma função mais eficiente do músculo, e se o músculo funciona mais eficiente, ele vai poder desempenhar atividades funcionais mais eficientes. E aí eu treino controle motor, que tanto a gente objetiva... Controle motor e aprendizagem motora, a repetição, a variabilidade, a quantidade de vezes. Então, assim, sim, eu acho que o uso eficiente desse tipo de recursos terapêuticos, o uso comedido e sabendo para quê, né? Então, assim, ele tem que ter uma função, não é só colocar. Isso. Não, exatamente. Aí, dentro desses recursos terapêuticos, né, que eles, com o bom uso, têm sua boa indicação, facilitando o alinhamento biomecânico, a gente ganha em função. E como aquele paciente ele tem um menor gasto energético, ele aprende a usar melhor o seu músculo, isso melhora o desempenho motor dele. E a função... né, no caso, a atividade dele vai ser beneficiada, né? E existem também as indicações das órteses, né? Não só aquela órtese que a gente sabe, a AFO, por exemplo, mas, porque aí eu falo de posicionamento, né? E aí, acho que durante o uso, né, durante a função, cabe como um sling também, né? De alinhamento daquela articulação e melhora da função. E aí, existem estudos que falam do gesto seriado, né, que são os casts, né, que o uso do gesto seriado a longo prazo, ele acaba interferindo na hipertonia, não necessariamente na espasticidade, mas se eu ganho um comprimento muscular, aquele músculo, ele
pode melhorar a eficiência dele. E isso ajuda... Então, o gesso seriado, já há alguns anos, né, ele é preconizado para o uso da espasticidade, né? Então, no início era da espasticidade. Qual que era? Você usava o gesso seriado porque você fazia um silêncio, você silenciava o arco reflexo. Era o que a gente entendia lá no início dos anos 90. O primeiro curso de gesso seriado que eu fiz com a Beverly Kuzica, exatamente na época do ciclone Andrews, o Hurricane Andrews em Miami. Nunca vou esquecer porque eu estava lá. Então, assim, nessa época, você vê quanto tempo faz. Não é nem do tempo de vocês. Nessa época, a gente aprendia gesso seriado. Só que o porquê que a gente aprendia era diferente de hoje. Então, hoje a gente sabe, tanto que a Novak, né? Ela fez uma revisão sistemática onde ela diz, por exemplo, que o gesso seriado ele é recomendado para a espasticidade, né? Ele está lá nas cores que são recomendadas. Não é o verde, mas se eu não me engano é o laranja, né? Por quê? Porque ele trabalha nos aspectos não neurais, né? Isso. Então, o gesso seriado ele vai para os aspectos não neurais, né? Então, elasticidade, viscoelasticidade, todos aqueles aspectos de não neurais ele trabalha. E eu acho que ele é importantíssimo. Eu acho que é uma das coisas que a gente deveria fazer. Agora, por exemplo, rapidinho, né? No Brasil, não sei agora, mas é uma coisa que a gente tem que olhar, porque fisioterapeuta ou terapeutas não poderiam, pelo conselho, a gente não tinha usar gesso circular, né? Quando eu comecei a fazer, eu não pude fazer mais por conta disso. Eu parei de fazer por conta disso. Eu sei que hoje em dia algumas pessoas conseguiram licença para isso, né? Ou autorização, mas é uma coisa muito complexa, né? Porque se você tem um grande centro de reabilitação, você vai ter um profissional para fazer isso, né? O gessista. Mas aí, quando a gente não tem esse privilégio de ter uma equipe tão completa assim, o paciente acaba que não vai poder aproveitar, né? Então, assim, o gesso seriado. Agora, eu vou te responder antes de terminar. A órtese de posicionamento, principalmente as órteses noturnas, quem me conhece sabe que, assim, não é que eu sou contra, é que eu não vejo validade, né? A não ser num pós-operatório imediato, num pós-operatório, eu não consigo entender muito bem como é que uma órtese vai trabalhar a espasticidade. Então, assim, esse é um lado meu meio complexo. E eu tenho até algumas explicações para isso, mas a gente não vai poder dar ela aqui. Então, como tá bem no finalzinho, eu acho que a mensagem final, que eu acho que o que tem que ficar, é que o exercício físico, né, o nosso exercício terapêutico, dentro do nosso treinamento de fortalecimento, de treinar o controle motor, para melhorar o desempenho funcional desse meu paciente, ele é o principal recurso, né? Se a gente fosse eleger ele é o nosso principal recurso, né? Então, eu queria fechar o nosso encontro de hoje falando nisso, né, para dar uma fechada. Controle de movimento, né? Então, assim, o paciente ser capaz de fazer o movimento, ter o controle do movimento, é uma das coisas importantíssimas. E não deu tempo da gente falar do alongamento do músculo espástico. Vai ficar para a próxima vez. Mas, assim, se tu pudesse falar assim, e aí? Alonga? Então, assim, não. Né? Não é que não alonga, depende. Então, assim, se você pra quê, né? Mas, assim, para que eu vou alongar? Então, existe essa uma outra discussão, mas assim, aquela alongadinha no início da sessão não existe, né? Então, uma sessão de 1 hora, eu vou alongar 10 minutos ou 15 minutos. Então, assim, essa é uma discussão para uma live, só para uma live, que é do aluno, porque, né, a gente tem que falar de várias coisas para chegar a isso. Mas é muito importante enfatizar isso. Quando a gente fala de alongamento, é meio que parece que vira obrigatório e não tem indicação nesses casos. Se a gente que está pensando em função, né, em espasticidade, isso não vai fazer efeito, né? Mas acho que a gente contemplou bastante coisa, foi uma noite, né, que a gente conversou bastante. Tem
muita coisa para ser conversada ainda, acho que a gente pode pensar em outros encontros desse, né? Queria te agradecer, Tereza, né, pela sua disponibilidade. E assim, se você pudesse pensar no hoje e no futuro do nosso manejo do nosso paciente espástico, o que você me diria, assim, em poucas palavras? Eu acho que posicionamento, desde muito pequeno, protocolos de posicionamento, tanto, né, daí variando do nível 1 a nível 5, então desde posição sentada adequada, posição de pé adequada, então posicionamento de modo geral, dependendo do nível, automobilidade, então é uma das coisas que mais impacta os pacientes, por exemplo, de nível 3, PC, 4, 3 plus e 4 que a gente diz, é a automobilidade e as transferências, né? Então, assim, e aí pensar que espasticidade é trabalhar atividade e participação. Isso. Eu acho que a gente fecha perfeito aí, né? Função, atividade e participação, né? Então, muito